Mais um episódio do KiaraCast para você, meu querido amigo e amiga que gosta de acompanhar histórias aqui. Quanta gente especial passando por essa bancada maravilhosa, essa bancada que trouxe para a segunda temporada, né, um frescor, algo diferente, da Nogali, uma mesa de madeira maciça, linda, linda, linda. Agradeço a Nogali pelo carinho com o nosso cenário. E também junto com a gente o Sicredi, que sempre acredita nos nossos sonhos. Muito obrigada, Sicredi. Tenho um recadinho para vocês agora. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito obrigada, Sicredi Nogali, por estar conosco no KiaraCast. E agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Vamos lá, vamos começar, hein? Ela é médica, aliás, minha médica. E ela vem revolucionando na medicina com um olhar totalmente diferente para o paciente. Com muito prazer agora, vou apresentar a vocês uma pessoa que vai trazer informações relevantes sobre saúde, corpo, mente, alma, tá tudo junto, tudo misturado. Com vocês, a doutora Fernanda Munhoz. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Renata, tudo bem? Tudo jóia. E você? Como que tá a sua primeira experiência num podcast? Então, tentando me acostumar aqui, mas com você a gente sempre fica à vontade. Ai, que bom. Fico muito feliz por você ter aceitado esse convite. Porque o KiaraCast, ele traz muita descontração, mas ele traz também informações que podem mudar a vida das pessoas, sabe? Desde quando eu conheci o teu trabalho, eu percebo que você está nesse sentido, né? Querendo trazer uma nova proposta, né? Mas nós já vamos falar disso. Primeiro eu quero falar da Fernanda, médica anestesista. Há quanto tempo, Fer? Conta pra gente a tua história. Tá, bom, eu me formei já em medicina em 2006, então tenho quase 20 anos aí de medicina, quase 15 anos na anestesia, e depois da anestesia eu acabei fazendo uma subespecialização em dor, porém eu nunca consegui atender. Comecei a fazer inclusive intervencionismo em dor, e eu acabei enxergando uma outra possibilidade no tratamento da dor quando eu fui conhecendo a medicina ortomolecular, a medicina integrativa, que na verdade está na abordagem não da doença, né, mas a gente tenta achar a causa daquilo. E por isso que eu acabei atendendo, buscando esse outro conhecimento, começou realmente por conta da dor, do tratamento da dor. Eu via que o tratamento convencional, muitas vezes a gente não conseguia um resultado ali esperado para o paciente. A gente trazia um alívio da dor em si, porém a dor voltava. Então, tratamento aí com antidepressivo, com opioides, né, medicamentos mais fortes, muitas vezes medicamentos utilizados para epilepsia, que são utilizados no tratamento convencional da dor crônica. E eu acabei vendo nessa abordagem integrativa uma maneira bem diferente ali de tratar esses pacientes. Certo. Ô Fer, você diria que hoje, né, não generalizando, mas acho que a frase vai generalizar, a humanidade está doente? Rê, tá. Eu falo, é muita informação, né? Começa por aí, saúde mental, principalmente. Também tem muitas coisas aí que é controverso com relação a pós-Covid, pós-vacina do Covid também. Então, nós temos vários temas aí que eu acho que é um tema longo, né? E é muito controverso. Tá? Mas a gente vê cada vez mais pessoas adoecendo e com doenças graves que antigamente a gente não via. Por exemplo, infarto em paciente jovem. Com relação à saúde mental, cada vez mais jovens cometendo suicídio. Então, realmente, eu acho que a internet, apesar de trazer essa praticidade toda, também traz vários problemas aí. Essa semana eu vi um termo, eu estou tentando lembrar, não lembro se era Roth Hubbes,
talvez o pessoal da produção pode me ajudar, que é um termo que está falando, é o apodrecimento da mente, né, que as redes sociais causam. Então, diversos perfis falando sobre isso, que a pessoa, ela fica um robô atrás de um celular, né, ingerindo um conteúdo absurdo, né, que não faz sentido para ela, e nisso ela vai criando a ansiedade, ela vai se comparando, ela vai achando que ela não é tão boa quanto aquela pessoa, que a vida dela não é tão boa, e isso adoece não só a mente, né, porque não tem como separar a mente e o corpo, né, Fer? Como que você fala isso? Como que é? Então, na verdade, a saúde, eu falo que ela começa pela mente. Né? Então, se a gente não tem uma mente boa, como que a gente vai conseguir tratar o resto? Falando na dor específico, por que é utilizado tanto antidepressivo no tratamento de dor? Porque a dor está totalmente relacionada a substâncias cerebrais mesmo, né? Que são produzidas ali e que influenciam na dor. Então, você tratando uma ansiedade, uma depressão, você vai estar ajudando nesse processo da dor. Mas não é só isso. E a dor, eu falo que é muito mais complexa. Então, assim, a dor não é apenas a dor física. Então, tem outras dores que acompanham uma pessoa durante a vida e que precisa ser tratado de uma maneira por completo, né? De uma maneira integral mesmo. Tá, e aí hoje a medicina é tão bom a gente ter opções, né? Sim. A medicina é tão vasta e quando você consegue encontrar em um profissional, essa segurança, porque hoje você tem que investir em você, né, Fernanda? Sempre precisou, mas com essa mudança, com a humanidade do jeito que está, com os comportamentos mudando, o médico ele tem que buscar novas alternativas para o paciente. E não é só um curso específico, né? Não é um conhecimento específico. Como que você consegue lidar com tantas mudanças e você tem que se especializar para isso, né, Fernanda? O que você faz? Então, a gente tem que estar sempre fazendo diversos cursos, não é um apenas, né? Não é uma residência que vai te ensinar tudo, porque como você mesmo falou, medicamentos cada vez tem mais. Sim. Cada vez aparecem mais medicamentos, por exemplo, para a obesidade, né? Então, cada vez está surgindo medicações novas, falando aí do fim da cirurgia bariátrica, e realmente acredito que uma hora vai chegar a ser o fim, né? Com as novas medicações que têm aparecido, e os cursos, as atualizações, mentorias, tá em contato, né? Ter um networking legal com colegas, tá sempre vendo artigos novos, isso conta muito. Então, acho que a gente precisa abrir a mente realmente e estudar, né? E saber, se abrir para novas possibilidades. A vida é assim. Se a gente não se adequar, por exemplo, à internet, a uma inteligência artificial, a gente vai ficar defasado, né? Então, isso tá vindo muitas vezes, eles falam até, a inteligência artificial vai substituir o médico. Até um certo ponto, a gente pode até pensar que sim, mas não é bem assim que funciona. Então, o médico tem que estar ali para dar um suporte, para poder sanar as dúvidas dos pacientes e também para você ter ali como um amigo, alguém que você chega e queira tratar ali desde uma dor de garganta, mas também falar, olha, poxa, estou me sentindo cansada, não sei o que é, meus exames estão aqui, parece que não tem nada de errado, o que será que é? Isso, se você mostrar para a inteligência artificial, muitas vezes ela não vai te trazer a resposta, mas se você está ali com um médico que está se atualizando, que está aprendendo outros caminhos, outras abordagens, muitas vezes ele pode ter uma resposta ali para o seu problema. Eu acredito muito, uma palavra bem usada hoje, né, o acolhimento. Infelizmente, como em todas as profissões, existem muitos médicos que não têm aquela postura de ser empático, ouvir, né? Às vezes você senta lá na mesa, prescreve, é o jeito dele trabalhar, ok, mas eu vejo que os resultados com os tratamentos dos médicos que têm esse perfil hoje, eles são maiores, porque consegue humanizar o atendimento. Isso, eu acho que você ter, inclusive, a questão da empatia com o médico, né? E isso é fundamental. Independente do médico, independente da especialidade, a empatia, a confiança que você tem ali tem que ser alta, né? Para você conseguir ter um resultado satisfatório. A saúde física, quando a gente pensa, né, em saúde física, tem que ter alguns passos para você conseguir conquistar uma qualidade de vida. Né? Eu vi na internet essa semana que tá em laboratório um teste de uma cápsula que vai substituir a atividade física. Você já viu isso? Não vi. Ainda bem, porque a hora que eu vi eu fiquei
Eu falei, não é possível uma coisa dessa, né? Mas eu vou falar até uma frase que eu vi hoje. Que hoje em dia as pessoas, por exemplo, né, não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Talvez até caiba nessa caixa aí. Exatamente, não é isso, é um estilo de vida, né? Exato. Quais são os benefícios que movimentar o corpo? É que eu faço academia e tem muitas pessoas mais velhas que fazem lá. Então eu vejo os idosos se movimentando e eles dizem que não é só isso. É a conversa, é a companhia. Então isso também impacta numa pessoa saudável? Ah, com certeza. Eu falo que é a mente, né? É. A mente tá, como eu já disse antes, tá em primeiro lugar ali. Se você não colocar mudanças de hábitos na sua rotina, e essas mudanças começam pela mente, né? Você não vai ter um bom resultado. Então, é um conjunto, né? Eu falo que a saúde mental, saúde física, a espiritualidade também está muito envolvida nisso. Exato. Que não é religião em si, não é você ser praticante de uma religião, mas é a maneira como você enxerga a vida, né? É a sua fé, a maneira como você reage. Isso tudo vai influenciar, sim, na sua saúde, né? Então, eu falo que é um conjunto. É um conjunto. E segmentando um pouco, vamos falar das mulheres. A gente falou de uma saúde, né, global, assim, que é muito bom para todas as idades. Mas a mulher hoje, ela sempre foi um ser muito complexo, né? Mas hoje, não estou querendo, né, levantar bandeira nenhuma aqui. A gente tem a gente é muito funcional, né? Você precisa cuidar da casa, você precisa estar bem, você precisa ser mãe, ser professora. E aí, como encontrar um equilíbrio em tudo isso? Às vezes ela acha que ela não tá aguentando mais porque ela é fraca, mas pode ser alguma falta de vitamina, alguma coisa, não pode? Fala sobre isso pra gente, Fer. Eu falo que a mulher, diferente do homem, o homem ele é praticamente um hormônio em si, né? É a testosterona. A mulher não. A mulher é cíclica, né? A mulher é totalmente cíclica. Então a gente tem estradiol, progesterona, a gente também tem a testosterona. Então nós somos cíclicas, nós mudamos de acordo com a nossa fase do ciclo menstrual. Então é bem comum a gente ter alguns distúrbios aí, muitas vezes que se confundem com ansiedade, com depressão, com distúrbios psiquiátricos, mas que estão totalmente associados e relacionados a esses hormônios, né? Então começa por aí. Falando em vitaminas em si, né? Tem várias deficiências de vitamina. Por exemplo, a deficiência de vitamina B12, que também se confunde aí com quadros de depressão. Muitas vezes é ela que tá baixa. Sim. O cansaço, a fadiga, o esgotamento. Claro, essas mulheres aí, nós, né, mulheres, trabalhamos, cuidamos de casa, temos filho. Então, a gente muitas vezes se sente ali numa estafa, num período de esgotamento, né? É muito importante saber parar. É muito importante a gente saber relaxar. É muito importante a gente ter os nossos momentos ali de reflexão, de descanso, de se fazer coisas para nós mesmos, entendeu? Mas a mulher se cobra muito, né? Quando ela tá com tempo para si, ela já acha estranho, né? Nossa, olha, eu posso não fazer nada agora, ficar aqui no sofá e não fazer nada, né? Então tem essa cobrança, mas isso é muito importante. É muito importante, Renata. Né? Muito bom. E falando um pouquinho mais sobre esse universo feminino, hoje tem tanta fórmula para a mulher ficar linda, maravilhosa, coloca implante, daí o outro fala que é chip da beleza, um caso polêmico que chegou na Anvisa há um tempo atrás aqui, né, com uma proibição, já foi revertido, já foi tudo, né, esclarecido. Como que você viu esse momento aí? Foi importante para a medicina, Fernanda? Eu acho que foi sim, tá? Eu acho que, querendo ou não, fortaleceu uma classe aí que, querendo ou não, há muito tempo há um preconceito, os implantes existem há mais de 40 anos, então não é uma coisa que surgiu de um dia para o outro. Infelizmente, nós vemos muitos colegas utilizando de maneira errada, né, como eu já falei, para fins puramente estéticos, e que, enfim, não estão de acordo com aquilo que nós aprendemos, né? Desde a faculdade, enfim. Tem as áreas que trabalham com estética, cirurgia plástica, dermatologia, enfim, mas não é esse o objetivo de um hormônio específico. Eu penso assim, que como a gente comentou ali, o paciente precisa ter uma empatia, precisa ter uma confiança no médico, primeiro de tudo, e entender, né, como esse médico trabalha. Esse médico ali, ele trabalha com a parte estética, com a parte esportiva, qual o objetivo, né, e qual o objetivo do paciente. Sim. Eu não tenho pacientes que me procuram com essa finalidade, porque não é o meu foco. Sim. Então, meu foco é saúde, né? Então, eu sou muito a favor dos implantes, tá? Como eu já comentei aqui. Sim. Tenho
várias pacientes que utilizam e que se deram muito bem. Eu que utilizo, eu não tenho vergonha de falar. É porque existe muito tabu, né? Às vezes a pessoa fala, não quer contar, a gente tem que respeitar também. Mas quando tem um depoimento de alguém que dá certo, isso é legal falar também, né? Ah, tem reação, o que acontece com o corpo? A pessoa fica... Gente, comigo não aconteceu nada, só melhorou, né? Disposição, atividade física, só que daí não tem milagre, né? Não tem. Vai colocar lá e daí não vai fazer nada. Você tem que agir. Você tem que criar uma rotina de atividade, uma alimentação balanceada. E o que é legal, e é importante a gente falar, que entra a parte de emagrecimento, é que hoje está muito na moda as canetas, né? Sim. Aplicar. Vai lá, hoje está na farmácia para comprar para quem quiser. Não precisa mais ter nenhum tipo de... Não tem mais uma regulamentação, assim, para você comprar, né? Não precisa nem de receita. Isso que eu quis dizer, não precisa nem de receita. Obrigada, Fer. E aí a pessoa aplica, aí a hora que acaba, ela volta, tudo... Por que não dá certo? Por que não é um efeito prolongado? Eu quero saber. Saxenda, Ozempic, que são as mais comuns, né? A pessoa usa, você vê, ela seca. Aí parou, pronto. Como que faz? Então, o que eu mais vejo ali, tá? São pacientes chegando pra mim falando que utilizaram o medicamento e que não deu certo. Não, já utilizei e não deu certo. Pra mim não adianta, não funciona, emagreci, voltei ou nem emagreci. Pessoas que utilizam por conta própria, sem orientação nenhuma. Então, o médico, na verdade, deveria ser um medicamento vendido apenas sob receita médica Sim. e controlado. Sim. No meu ponto de vista, seria essa forma que deveria ser comercializada, tá? Infelizmente, nós vemos aí muito mais o ganho financeiro dos laboratórios, das farmácias em si, porque vende demais. Sim. Tá? E não é barato. Não é barato, é um tratamento caro. Porém, se você não tiver um acompanhamento médico, nutricional adequado, infelizmente essas canetinhas vão te fazer perder músculo, tá? E você perdendo músculo, tem vários estudos e perde muito músculo, tá? Se você não tiver um acompanhamento legal e você perder toda essa porcentagem de músculo, que pode chegar até 40%, É muito. é muito músculo que você perde. Você vai perder saúde. Então, eu sempre falo, a que custo você quer emagrecer? A que custo você quer ficar magro? Né? Então, a gente precisa ter ali na mente o que a gente precisa de saúde, né? Emagrecer porque a obesidade é uma doença que traz diversos problemas aí de saúde, né? Porém, com acompanhamento médico adequado, nutricional, mudança de estilo de vida, que a Renata sabe, se você pega no pé mesmo. Pega, é verdade. Eu comecei a fazer musculação por causa da Fer. Eu sempre fugi, mas daí não dá mais, gente. 46 anos. Como que eu vou chegar na minha velhice sem músculo? Aí você coloca a proteína, aí põe a suplementação que vai dar esse suporte. Isso. Então, eu falo que é um conjunto de medidas que a gente faz. E nunca, quando o paciente inicia um medicamento e emagrece lá, perdeu, tirar de uma vez o medicamento, né? Então, é importante você ter orientação para saber como que eu vou, que hora que qual é o momento adequado de você diminuir a dose, de você entrar com uma dose de manutenção, por quanto tempo eu vou manter isso. E o emagrecimento não é só isso, né? Eu falo que tem que estar com um sono adequado, tem que estar com o intestino funcionando perfeitamente. Gente, o que faz com a mulherada que tem tudo intestino preso? Por que, Fernanda? A medicina explica por que mulher tem intestino preso, gente? O que acontece? Então, na verdade, falo que é um estudo aí grande que a gente precisa, inclusive, fazer, tá? Nem todas têm intestino preso, mas uma grande maioria, mas existe muita disfunção, né? Até devido à alimentação mesmo. Alimentação errada e muda todo o microbioma do nosso intestino. Hoje em dia a gente consegue fazer testes genéticos para estudo desses microbiomas, né? Então é muito importante. É o segundo cérebro, né? O intestino. Intestino é muito importante. Então, Eu falo que as minhas perguntas iniciais ali é sono e intestino. Que é o que comanda, né? Uma boa noite de sono você vai render, né? Foi no banheiro, você vai estar disposto, né? Então tem que ser assim. Agora fala pra mim, como que é a Fer... Vou invadir um pouquinho aí a privacidade. Como que é a Fer no dia a dia? É regrada, vai e vem, já conseguiu criar uma rotina, né? Porque você sempre passa para os pacientes que é importante. Mas você é de carne e osso também, né? E você pode ter... Como que você consegue manter a tua saúde, Fer? Então, Renata, eu falo assim, eu tenho ali a minha rotina de alimentação, de atividade física, faço musculação, tento fazer 5 vezes por semana. Algumas vezes não dá certo, algumas vezes eu falto. Também fico doente.
Então, isso aí faz parte. Mas é importante, o mais importante é saber voltar, né? Falo, você saiu um dia, não tem problema. Agora, se você saiu um dia e persistiu ali por uma semana, por 15 dias, quanto mais você persiste no erro, quanto mais você sai ali da sua rotina, mais difícil vai ser voltar. É a mente que comanda, né? Mas Por isso que ela tem que estar boa, né? tem. Tem que estar boa. Saúde mental é muito importante. Saúde mental é tudo. Eu falo que meditação é muito legal, aulas de yoga. Então, você conseguir criar rotina tá nisso, tá? São exercícios, né? Exercícios de respiração, enfim, que você faz, que você consegue, sim, ter um controle maior da ansiedade, da mente. E, no seu dia a dia, vai funcionar para tudo. Sim. Inclusive para tratamento de qualquer tipo de doença. Olha isso. Observar a natureza, né? Desconectar do celular. E essa geração que está vindo agora? Fer, nós somos mulheres, né? Estamos aí na mesma faixa etária, e eu vejo que a nossa geração se preocupa bastante com envelhecer com qualidade, porque nós tivemos mais acesso à informação, mais uma consciência foi criada pra gente, diferente das nossas mães, né? Lá das mais antigas. E essa geração agora, dos 14, 15 anos, né? Com essas meninas que estão mergulhadas em rede social, fica se espelhando em corpo de modelo, né? Como que conscientiza essa nova geração sobre a importância da realidade de se cuidar, Fernanda? O que faz? Você tem alguma opinião como mãe, né? Porque não tô só falando como médico, como uma observadora do ser humano, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Que começa em casa, com exemplo. Porque criança, adolescente, tudo vai muito pelo exemplo, né? E não é Verdade. tanto pela conversa, né? Claro que é importante você conversar e você orientar, mas o exemplo é o que vai comandar, né? Então, se você fala uma coisa pro seu filho, mas você tá ali fazendo diferente, filho, seja calmo, mas você é explosiva, seu filho não vai ser calmo, ele vai explodir. Então, isso é muito importante. Fala, o exemplo é o que comanda. Muito bom. Independente do que a criança, do que o adolescente vê na rua, se ele tiver um exemplo em casa e tiver bem orientado, acredito que pelo menos uma chaminha foi acesa. Sim. Né, e vai dar certo. Vai plantar uma sementinha. Bom, então, independente de idade, Fer, existe um milagre? Se chegar um paciente lá pra você querendo milagre, quer ficar bem, saudável, cabeça boa, tem aí uma fórmula? Não, Renata, claro que não. Então, eu falo que o milagre parte muito do paciente e eu tô ali para orientar, né, para ajudar. Não existe uma cápsula milagrosa que vai mudar, independente do que ele busca. Então, o que existe, sim, é uma associação de coisas, né? Desde um suplemento, um acompanhamento e principalmente uma mudança interna, né? Uma mudança de mente, uma mudança de hábitos. A Isso pessoa aí tem que querer. tem que querer. É o primeiro passo. Não adianta nada ele Se o lá. paciente chega pra mim, por exemplo, com um câncer, se o paciente não quer ser curada, independente dela estar utilizando o melhor tratamento, se ela não tiver fé, se ela não quiser realmente ser curada, ela não vai ser curada. Eu concordo. Então, existem inúmeros trabalhos aí mostrando isso. A importância da mente e da fé. Por isso que tem que estar equilibrado. Claro. Né? Equilíbrio. Qual que é o seu equilíbrio hoje? O que te equilibra quando você sai do prumo? Olha, o que me equilibra de verdade é eu estar comigo mesma, né? E gosto, claro, cada um tem um jeito. Sim. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ler, gosto de sentar, estar com a minha família. Gostoso. Curtir a natureza, isso daí faz muito bem. Muito bom. E você já tem, assim, da sua vida, sua maior conquista? Você já pode dizer que você conquistou o que você queria? Sim, eu acho que, como eu falei, a minha família. Eu tenho um filho, né, de 11 anos. Lindo! E meu marido, meus pais, ver meus pais bem, saudáveis, poder acompanhar isso. Emocionou? Sim. Emocionou, Fer? legal. É verdade, né? A gente tem que entender que nós estamos aqui no caminho, né? Mas tudo o que nos fortalece é o que a gente tem que estar perto, né? Sim. Que é a família, que são esses momentos Claro. importantes. Eu acho que a gente tem que unir, na verdade, né, a parte profissional com a parte da família. Isso, a clínica, né, tá me trazendo muito isso. Poder curtir um pouco mais a minha casa, a minha família. Isso, pra mim, tá me trazendo uma realização muito grande. Que gostoso, eu tenho visto você em busca de muito conhecimento também para a sua profissão nesse momento do mundo digital, né? Sabendo como se posicionar, fazendo cursos, fazendo suas postagens. E a gente tem que ir atrás dessa inovação e aprender, né, Fernanda? A gente teve que aprender. Exato. Eu falo que a gente, né, as 40 a mais aí,
Nós não nascemos nessa geração, nós não nascemos com celular, com internet, então é muito mais difícil. Eu falo, a quem está se formando agora, né, esses médicos que estão se formando agora, vão ter uma facilidade muito maior. Mas hoje em dia, se você está buscando um médico, por exemplo, ou qualquer outro profissional, a maior ferramenta de busca e acabam sendo as redes sociais. Exatamente. Ou até o Google, né? Mas Sim. rede social a gente sempre vai dar uma pesquisada, uma fuçadinha lá. Deixa eu ver se é bom, se não é, se eu gosto, se eu fui com a cara, se eu não fui. Então, a gente tem que estar sempre procurando se atualizar nesse sentido também. E aí você tem que fracionar seu tempo. Anestesista vai para o hospital, chega no consultório, vai atender e chega em casa vai ser social media. Mais ou menos isso. Mais ou menos por aí, mas isso é muito legal. E dentro da medicina, teria algo que você ainda tem vontade de realizar? Alguma coisa que você... daqui a um tempo eu gostaria de experimentar isso. Tem alguma coisa ainda? Olha, eu sempre estou estudando, né? Eu falo que desde que eu terminei a faculdade, eu sempre fui em busca aí de conhecimento, nunca parei. Mesmo depois que eu terminei a residência, né? Fui para dor, cheguei a fazer um curso de homeopatia. E uma das coisas que eu gosto, né? Sempre gostei, foi a parte da medicina ayurvédica, né? Que é uma medicina... Que isso? Vamos contar pra gente então, vamos aprender. Como é o nome? Medicina ayurvédica. Medicina ayurvédica. Você sabe o que é? Se não sabe, espera que a Fer vai explicar. Vamos lá. É uma medicina milenar, né? Nascida na Índia também. E, enfim, como eu sempre gostei muito ali da parte do yoga, né? Não tenho praticado ultimamente, né? Mas eu sempre gostei. Já fiz curso de yoga também. Então, é uma coisa que eu tenho vontade ainda de fazer. Na parte profissional ali, eu já utilizo algumas coisinhas, tá? Que a gente aprende, né? Que eu vou aprendendo por estudar sozinha, mas eu ainda tenho vontade de fazer um curso. Vai chegar. Vai chegar, porque você tem a percepção que a gente tem, lá vai agora, hein? Lá vai agora. É que você é uma pessoa focada, que planeja e que entra em ação para realizar suas coisas. É isso que acontece? Sim, aham. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pode até ter a vontade, ter o desejo, mas você não cria um plano e você não entra em ação. Exato. E isso tem acontecido muito, né? Das pessoas ficam, daí adoecem, né? Eu não consigo, eu não fiz, então tem que ter um início. É legal você começar e terminar, né? Eu falo, e não acumular muita coisa, sabendo que, não, eu tô cheio de coisa aqui junto, não vou conseguir dar conta. Não, um passo de cada vez, né? Isso aí, um degrauzinho de cada vez. Tenho aprendido isso bastante com a minha mentora, viu? Isso é muito bom, que dá uma organizada. Aí a Dani tô precisando da Dani também. Olha, todo mundo precisa de Dani, precisa de Fernanda, precisa de Renata para dar risada, para descontrair, né? Nós somos necessárias, gente. Você como médica, o que você diria que não pode faltar para as pessoas colocarem aí na sua lista de prioridade? O que ela tem que ter um olhar de observador assim positivo? Então, acho que o pensamento positivo, a gente vê muita notícia ruim no mundo. E na mídia, enfim, a gente tem que focar mais naquelas notícias boas, entendeu? Em manter um pensamento positivo. Isso é o principal, como a gente já veio comentando aqui. Então, manter isso, procurar ter uma rotina, né, de atividade física, de alimentação. Isso é importante, não é para emagrecimento, não é isso, mas é importante para a saúde. Cada vez utilizar mais alimentos orgânicos, desembalar menos, isso eu acho de fundamental importância. Então, assim, primeiro mudar a mente para depois colocar em prática. Gente, a mente, tudo tá aqui, né? Tudo tá aqui. E dando depoimento, quando eu cheguei para fazer minha consulta com a Fer, gente, primeiro foi uma terapia, né? Porque conversa, você tentou entender minha cabeça, quais eram as minhas vontades, quais eram os meus desejos, as minhas necessidades, né? Porque é diferente uma coisa da outra, né? E aí depois, a hora que a gente vem com os exames, organiza tudo e vamos para a realidade. O que é possível agora, né? O que você consegue agora? Eu sempre peço para o paciente listar ali os 3 principais objetivos. Se eu pudesse te realizar, né? Realizar ali 3 desejos seus. Quais seriam os 3 principais? Na saúde, claro. Sim. Então, eu sempre parto daí para saber o que eu posso fazer, por onde começar. Eu falo que primeiro a gente limpa o terreno, depois a gente planta, para depois a gente realmente colher aí os frutos. Muito bom. Fer, amei esse papo.
Muito gostoso. Muito bom, Renata. Muito bom a gente poder informar a audiência de uma maneira tão leve, tão tranquila, né? Com Sim. palavras simples, porque às vezes a gente fala, vai conversar com o médico, ele vai usar palavras que eu não sei. Então foi muito legal. Quero agradecer você pelo serviço que você está prestando para Cornélio Procópio, para a região, né? Porque isso é um serviço para a sociedade, cuidar das pessoas de uma maneira individualizada. Eu fico de verdade emocionada assim em ver uma profissional da medicina tão apaixonada pelo que faz e tão dedicada pelos pacientes. Para os pacientes, né, e os acompanhando. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu ofício, viu, Fer? Renata, obrigada. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, né? Passando informações aí para as pessoas que estão assistindo. E eu adorei estar aqui, amei. Pude ver ali, acompanhar os bastidores, me diverti demais. É gostoso, né? Aí, ó, já foi um pouquinho de alegria pro dia, né, Fer? Muito bom e uma nova experiência. Exatamente. Não é? Muito obrigada e a gente se vê no consultório. Vamos ver. Gente, muito obrigada a vocês que ficaram aqui, né? Até coloquei o óculos para dar uma olhadinha aqui em algumas observações, mas foi um papo muito gostoso, muito descontraído. E você que quer conteúdo legal, conteúdo que vai acrescentar para sua vida, continue aqui no KiaraCast.